tal hora e depois vai fazer outras coisas. Deixa pra lá, esquece que tem. E é bom porque também faz muito mal pra vista. Eu acho que o celular, ele tem seus prós e seus prós e contras, que são as coisas boas e ruins. Tudo vai depender de como você usa ele, o que você coloca acima na sua vida. Estudar, sua família ou mais 5 minutos no celular que viram duas. O que você pensa sobre o uso do celular? Eu acho um objeto muito viciante, assim, dependendo da quantidade de uso. Bom, sobre o celular, eu acho que a gente deve moderar um pouco mais dele. Porque o celular, ele tem coisas boas, ele facilita muito a nossa vida. Isso eu concordo e eu gosto de mexer no celular. Mas há uma grande diferença entre o exagero e a necessidade. Então eu acho que a gente deve moderar um pouquinho mais sobre como usufruir do celular. Estamos aqui na Escola Maria de Lourdes com o professor Marcos e vamos falar sobre o uso excessivo do celular na escola e na sala de aula, em todo lugar, né? Professor, alguma coisa a acrescentar antes de começarmos? Bom dia. Vamos ver como vai ser o direcionamento das perguntas, né? Mas que já é um problema mundial e que todo mundo está se importando com isso em relação ao uso excessivo do celular, é fato. A primeira questão é assim: qual é a sua opinião sobre o uso excessivo do celular? Eu acho que tudo que é excessivo já remete a alguma coisa que não é normal, né? A tecnologia e todos os objetos são utilizados para a gente usufruir deles, mas se a gente não consegue se desligar deles, isso se torna um vício. Então, na verdade, precisa ver o que esse vício está querendo, o que a gente está querendo suprir na nossa vida com esse vício. Por que a gente está ficando muito conectado e não mais interconectado com pessoas e tudo mais, né? A gente fica mais com o aparelho do que com pessoas, por exemplo. Isso é verdade, contato de pessoas, igual a gente está aqui, é super importante. Bom, para a próxima pergunta. O que você acha sobre o fato de algumas pessoas serem dependentes do celular? Foi o que eu falei, remete ao vício de novo. Então a pessoa tem que tentar entender o porquê dela estar fazendo um uso excessivo daquilo e por que ela tem aquela vontade, né, de estar com o uso do aparelho. Então a gente poderia colocar muitos fatores. Primeiro, a ansiedade. Primeiro, de querer ser aceito pelas outras pessoas, para ver se teve alguma curtida nas suas publicações. Primeiro, para ficar vendo publicações que às vezes não vão te trazer nada de útil, mas você vive num mundo, numa realidade totalmente diferente do que você tem. Então, você projeta seus sonhos naquela realidade diferente. Então, a pessoa precisa tentar primeiro assumir que ela tem um vício, né? Primeiro assumir que aquilo é ruim, que é um vício, e depois tentar entender como isso vai funcionar. Você acha que os vícios mais comuns são vícios de celular em jogos ou em redes sociais, ou os dois? Eu acho que os dois, só que com intencionalidade diferente. O vício na rede social tem a ver com a sua aceitação no mundo, a sua aceitação com as pessoas, a imagem que você projeta tanto de você quanto que você quer que os outros vejam de você. O vício nos jogos tem a ver com essa coisa da recompensa imediata. De eu querer ganhar, Eu quase ganhei agora, então eu vou ficar mais para ver se eu ganho mais pontos, e pessoalmente você não ganha absolutamente nada. Isso é verdade. E você como professor, você acha que o uso excessivo está muito presente na sala de aula? Atrapalha quando você quer falar, eles estão mexendo no celular toda hora? Sim, até porque a internet e a rede social, ela te dá um benefício imediato, né? Você quer aquela informação, você já busca ali. O ensino na escola, das disciplinas, das matérias, ele requer mais tempo, ele requer mais trabalho, ele requer estudo, ele requer dedicação. E a pessoa acha que aquilo não é importante para ela. Então,
A pandemia também trouxe essa relação de que a gente não precisa mais da figura do professor para aprender, o que é totalmente errado, né? Na verdade, o professor é um facilitador da nossa aprendizagem. Então, enquanto a gente entender que ele faz parte do processo ali e que essa busca imediata que eu tenho, pelo que eu busco ali no Google ou em outras fontes, ela não me traz o conhecimento que eu preciso, no geral, eu vou ficar ainda com essa briga entre professor e aluno em sala de aula, mexendo no celular. Para finalizar, nossa última questão. O professor sabe que deveríamos, alguma coisa que nós, alunos, professores e o público em geral, pais, podíamos fazer para acabar com isso, ou pelo menos diminuir, porque, como foi falado aqui, é um problema gigante. Eu acho que a primeira coisa é você ter uma agenda. Você ter uma agenda de suas tarefas. E nessa agenda de suas tarefas, você dividir o tempo do que você utiliza as coisas. Inclusive o celular, inclusive você ter um tempinho para o lazer, você ter um tempo de descanso adequado, né? Não fazer suas refeições com o celular, por exemplo. É você saber dividir cada momento que você tem na sua vida. Então eu acho que a primeira coisa é essa organização. Eu acho que vocês teriam que aprender a se organizar, né? Então, por lá de manhã eu vou estudar de tal a tal hora, nos outros horários eu chego em casa, eu vou dar um tempo de tudo. Então, vou fazer absolutamente nada por meia hora. Depois eu vou tomar um banho, depois eu vou estudar, depois eu vou rever minhas coisas. Aí eu vou ter uma hora lá de internet. Então, nessa hora eu fico lá utilizando. Porque a única coisa que a gente não retoma na vida é o tempo. E o tempo que a gente perde nas redes sociais é muito grande em relação ao que a gente poderia estar aprendendo qualquer outra coisa. Então eu acho que isso que é fundamental, uma agenda de organização e saber que esse tempo eu não vou conseguir pegar atrás porque ele vai voltar para mim, tá? A conclusão final é a seguinte: mexer no celular, ótimo, super legal, eu também gosto, mas vamos diminuir um pouco, né? Isso causa muitos prejuízos à saúde. Tanto, igual o professor falou, você comer com o seu celular desligado é muito bom, porque ajuda a ter contato com as pessoas. A gente está aqui sentado tendo contato. Eu podia ter ligado e falado: oi, professor, você pode me dizer os usos excessivos da tecnologia? Ele teria me respondido do mesmo jeito, mas não seria a mesma coisa, certo? Sim. Então, vocês que são aí pais, até mesmo aluno, nem que for para ir diminuindo de pouquinho em pouquinho, façam sua agenda, sigam as orientações e sempre que precisar podem procurar ajuda psicológica também, psicólogo, que ajuda também. Enfim, este é o Marcos, professor de tanto conhecido como de educação física quanto de protagonismo juvenil, e ele nos deu esta ótima entrevista. E assim encerramos o portal da aula de hoje. Tchau!